Bom dia a todos. Vamos então para as leituras das senhas diárias deste dia de hoje, dia 19 de julho de 2022, uma terça-feira. E o primeiro versículo das senhas desse dia vem do Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso vem do contexto do Êxodo. E o segundo versículo vem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Pedro estava preso, né? E a oração foi escrita por Annette von Droste-Hülshoff e diz assim: quem em meio a todas as dificuldades somente no poder de Deus confia, nenhum inimigo o vencerá e nenhum mal o matará. E quando o medo o assaltar, o herói mais forte de todos ao seu lado estará. Esta oração e os versículos falam de medo diante de inimigos verdadeiros, reais, tá? Não pense que o inimigo é uma doença, por exemplo. Porque tem certas coisas que criam inimigos, vocês sabem. E nós vamos entender um pouco disso nesse texto, primeiro texto de leitura bíblica para hoje, que é do profeta Ezequiel, capítulo 2, Ezequiel, capítulo 2, versículos 3 até 8. 8 tem uma divisãozinha ali. Esse texto é uma memória, um sentimento do profeta Ezequiel em sua vocação. Depois vamos falar um pouquinho sobre como os profetas lembram de suas vocações e entendem essa vocação. O que é vocação de um profeta? E está assim o texto de Ezequiel, capítulo 2, versículos 3 até 8a, certo? Esta voz me disse, é a voz de Deus, falando com ele: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito de Deus, Espírito com E maiúsculo. Vamos um dia ter que entender isso aí, mas lendo a Bíblia a gente entende. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que ele me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Quer dizer, continuam prevaricando e pecando. Os filhos, esses israelitas e as nações, são de duro semblante e obstinados de coração, duros de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus é um termo que os profetas usavam. Dabar Yahvé, palavra de Javé. E aí
Aí eles falavam e vinha a coisa. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. O profeta. O que será esse profeta, né? E continua falando para Ezequiel: Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Não te assusta com as ameaças, com as caras feias desses rebeldes, porque são de coração duro. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te surja como a casa rebelde. Vários profetas do Antigo Testamento, mas não, me creio, não tem só profetas no Antigo Testamento. Tem profetas até hoje. Profeta é quem tem uma missão especial. E qual é essa missão? Vários profetas falam da sua vocação. E falam como se tornou determinante da sua vida. Essa vocação não é uma vocação como uma profissão, tá? Os profetas ou as profetas têm a sua vocação, continuam as suas vidas, mas dentro da vida receberam uma tarefa especial: ir e falar. Ir e falar o quê? Os profetas têm suas profissões, suas vidas. Eles estão dentro de uma sociedade, habitam uma sociedade, convivem com essa sociedade, convivem com as pessoas dessa sociedade, com as estruturas sociais, políticas, econômicas e religiosas dessa sociedade. E tem uma tarefa que eles sentem como inescapável. Essa tarefa se assenta no coração deles. E essa tarefa é ir e falar o que veem, o que sentem, o que convivem nesta sociedade e suas estruturas, e comparar o que veem, o que sentem, o que convivem, o que percebem desta sociedade com a vontade do Deus Javé libertador, cuja vontade é amor, misericórdia, justiça, paz, alegria. Então, nessa sociedade que eles convivem, que eles veem, que eles percebem, comparado com essa vontade do Deus Javé libertador e amoroso, eles veem coisas certas, mas também veem muita coisa errada. E a tarefa deles é ir e falar a essa sociedade o que eles veem nesta comparação. E aí, quando eles veem amor, justiça, paz, misericórdia, eles dizem: nossa sociedade está fazendo o que Deus já quer. E quando eles veem injustiça, opressão, exploração, eles têm que dizer: essa sociedade não faz o que Deus quer, Deus já é, libertador quer, e vai receber o castigo. Imagine que isso tinha muita gente que não gostava de ouvir essas coisas, principalmente aqueles que levam vantagem numa sociedade injusta e opressiva. Os ricos, os poderosos, aqueles que se aproveitam das injustiças para obter mais poder, mais riqueza.
inclusive os poderosos, injustos, opressores da religião, do templo de Israel. Imagine que essa tarefa trazia muito inimigo, muita encrenca, e dava até medo de exercer. Mas os profetas sentem isso como uma tarefa inescapável. E é. Mas também se sentem acompanhadas por esse Deus da palavra da justiça e do amor. A tarefa deles é um desafio tremendo, mas também é anúncio de paz, perdão, amor, justiça, e que os acompanha na esperança, para sempre, em qualquer situação. Que coisa impressionante. Maravilhoso. Existem profetas hoje em dia. O segundo texto, que é o da leitura contínua, que não faço para o vídeo não ficar muito longo, continua a leitura em João, o Evangelho de João, e está falando sobre o pão dos céus, assunto que começou ontem, tá? E Jesus, como sempre, daí se encrenca com os fariseus, essa encrenca era sempre. E Jesus diz para eles: vocês leem a fé, veem a fé só a partir da letra legalista que vocês entendem como religião, e não veem a partir da vontade do Deus da fé. Jesus fala nos profetas também, nesse texto. Um bom dia.